So I'm very happy to welcome everyone here today, those of you that are in person and also those of you that are online. This is a kind of a teaching day where we do basic introduction teaching so people can understand a little bit more what is Buddhism and how Buddhism is brought to our own life and how we can benefit from the benefits that are freely findable within the Buddhist tradition. And so many of you might have heard me teach on Sundays, and it's sort of similar all the time because I'm always trying to open the door and make it clear and understandable what, you walked into a room that's very odd and different. You see a strange woman speaking English when she should be speaking Portuguese, sitting on a funny chair, and there are all these things that are odd and different and can be off-putting in the beginning of things because it doesn't make so much sense. So I sympathize with that kind of. I would have had trouble as a beginner if I walked into a room like this. I would have thought, strange color patterns. I would have had an odd reaction to, statues and everybody sitting on the floor and one sort of strange person sitting on a platform. And I can understand. And there's right from the beginning, you leave your shoes outside. That's too much for some people right in the beginning. Just, what are we thinking? Are my shoes safe? Things like that. So I understand those are all can afford explanations. But they become more understandable when you understand a little bit more the heart of the Dharma, the heart of the purpose of the teacher and the teachings, and the heart of how it resonates with our own heart. And then it starts to become unique and interesting and an adventure to open and unfold and understand, like a rare flower you might find somewhere and not understand completely. But when you begin to watch it and observe it, you begin to see there's a great beauty there. So welcome, and I'll try to expose for you the beauty there. Então, a Lama Tsering iniciou dizendo que está muito contente de receber todos aqui hoje, tanto as pessoas que estão aqui pessoalmente. You need to push forward a little bit. He tries to hide. Então, ela está muito feliz de receber todos aqui, tanto as pessoas que estão aqui pessoalmente, presencialmente, e as pessoas online pelo YouTube. E hoje é esse dia de ensinamentos introdutórios. É isso que a gente faz basicamente todos os domingos. Essa oportunidade que a gente tem de entender um pouco melhor o que é o budismo, como que o budismo se encaixa ou se aplica na nossa vida e quais benefícios tem no budismo, na tradição budista, que benefícios nós podemos colher disso aqui. Então, se vocês já estão ouvindo os ensinamentos de domingo há um tempo, pode parecer que algumas coisas aqui vocês já ouviram ou parecem similares. E, de fato, existe uma semelhança em todos esses ensinamentos de domingo, porque eles são sempre essa oportunidade ou essa tentativa de abrir as portas para um primeiro contato com o budismo, para que se torne algo um pouco mais claro e mais compreensível, porque de início pode realmente não ser muito claro e compreensível. No momento em que você entra por essa porta, você pode achar as coisas um pouco estranhas, né? Tem essa mulher aqui
aqui sentada numa plataforma falando inglês, mas a gente está no Brasil, está aqui nessa cadeira diferente. As coisas podem parecer muito diferentes, esquisitas daquilo que a gente está acostumado. E isso pode talvez deixar a gente com o pé atrás ou fazer talvez desistir ou algo assim no começo. Então a Lama Tsering se simpatiza com esse sentimento, ela entende esse estranhamento inicial, ele é bastante compreensível. Ela disse que ela, se estivesse iniciando no budismo e entrasse por uma porta como essa, ela talvez também teria problemas, iria precisar de algumas explicações aqui. Primeiro, por que dessa paleta de cores tão diferente aqui no templo? Ou por que tantas estátuas? Por que as pessoas estão sentadas no chão? Né? E por que ela está aqui sentada numa cadeira mais alta, nessa plataforma? Aliás, por que a gente deixa os sapatos lá atrás, lá antes de entrar no templo e entramos descalços, né? Tudo isso pode causar uma estranheza. Talvez você pense, será que meus sapatos estão seguros? Se eu voltar lá, meus sapatos não estiverem lá? Coisas desse tipo. Então ela entende todo esse estranhamento inicial que pode acontecer, e os domingos são essa oportunidade para dar um pouco dessas explicações. Porque tudo isso, todos esses fenômenos que a gente observa aqui no templo, eles se tornam mais compreensíveis na medida em que a gente entende melhor o coração do Dharma, o cerne do Dharma, na medida em que a gente entende melhor qual é o propósito aqui, na medida em que a gente entende o coração do professor, o coração dos ensinamentos, e como que isso ressoa ou se alinha com o nosso próprio coração. A partir daí, então, com esse entendimento colocado, tudo isso aqui se torna algo único e interessante, fascinante como uma aventura mesmo, algo que você quer descobrir, desvendar, abrir, conhecer cada vez mais. Como quando você encontra uma flor rara e aí você quer observar dia a dia como é que ela vai desabrochar para você encontrar a beleza dessa flor e ver o que é que vai sair dali. Então, dito isso, a Lama diz bem-vindos e ela gostaria de expor aqui um pouco o que é essa beleza dessa flor rara do budismo. The flower that we use in the teachings for this metaphor is the lotus, because the lotus it blooms on the surface of the water, but its roots are in the mud, down in the bottom of the pond. And this is, if you see in all the iconography of Buddhist art, there's always a lotus. And what that means for us is that there is something to bloom within us. And really that bloom comes from the matrix of the ordinariness of our life, the mud. You know, at first you don't think the mud is very nice, it's kind of icky. None of us like too much the icky things of our life. We, always want everything to be nice, and we want everything to be happy, and we want everything to be good, but our life doesn't prove to be like that. We have conditions that affect us, like birth and sickness and aging and death. This is the mud at the bottom of the pond that is the ground of our everyday life, trying our best to be happy. And yet, we certainly have percentages. Even if we are able to be happy a little bit, it's impermanent and it's vulnerable. And most of the time, it isn't findable at all. Our life is just full of problems, one leading to another, to another, to another, like an old house. One problem after another, after another, after another. You finally fix the roof, and then it's the plumbing. You finally fix the plumbing, and then it's the walls that have to be stabilized. It's just endless like that. And so the mud, the basis, is something that all of us as ordinary people
we understand as the challenge of our day-to-day life, not being able to prevent suffering and really longing for and aspiring for and assuming we should be happy. We're supposed to be happy. Excuse me, who do I complain to? Because I'm supposed to be happy, and yet that's not really happening in a reliable manner. Because even what little happiness I do find is not able to sustain my needs. And so that is the basis. But out of that blooms a beautiful, pristine flower, not a tiny bit of dirt, not even the littlest bit of mud, nothing smelly going on there with that flower that blooms naturally on the surface of the pond. So Buddha and Bodhisattvas and the great masters use this example to explain that you have this unbelievable quality of brilliance and beauty and dignity that will bloom. But you have to understand how to utilize the life in such a way that it can open naturally in your life. And most of the time, not like the lotus, we're just trying to, kind of pick and chisel out of our life our moments of happiness. We're trying to influence everything else, thinking that if we can just change the world and change the laws and change the rules and change the people and, change everything else, we can experience happiness and fulfillment. But that's not exactly what the Buddha's teachings are really telling us. They're telling us that, no, it's something that you change interior to your own mind. The interior of your own being, the extraordinary, remarkable capacity of your human life, even though the roots are submerged and entrenched in this mud of ordinary hope and fear and needs and disappointments, there is an unfolding of complete amazing perfection that is the true accomplishment of a human life. Not perfection somewhere else. Not perfection by changing everything outside in the world, but a perfection by understanding how to utilize the life through your own mind and heart to unfold this perfection that comes from deep within. E essa flor rara que é usada de forma clássica nas metáforas é o lótus. E ela tem essa qualidade específica de desabrochar na superfície de um lago, enquanto que as suas raízes estão na lama, estão na terra. E se você já observou toda a... It's not lost on me that my title is mud. A Lama Tsering não se esquece do fato de que no português o título dela, né, ela é uma lama também, é a mesma palavra que a gente usa, né, para o barro e para o título do professor. Eu vou falar barro aqui para a gente não se confundir. Então, o lótus tem essa característica especial de desabrochar perfeitamente na superfície, enquanto que as suas raízes estão ali no barro. E se você já observou a iconografia de toda a arte budista, você vai perceber que sempre vai ter um lótus em algum lugar.
E o que esse lótus significa aqui? Significa que existe algo para ser desabrochado dentro de nós. Em nós tem algo que precisa ser desabrochado. E essa flor rara e bonita, ela vem justamente da matriz da ordinariedade da nossa própria vida. Ela vem do barro, ela vem do aspecto comum que nós temos, do nosso barro do dia a dia. Esse barro que pode parecer meio nojento ou pegajoso, sujo, e a gente não costuma, e a gente geralmente não gosta de coisas que têm essas características. A gente quer que tudo seja bom, agradável, prazeroso, belo, mas a nossa vida não é toda assim. Nós temos condições bastante adversas, como o nascimento, o envelhecimento, a doença, a morte. Esse é o barro que está no fundo do nosso lago. Esse é o barro através de onde surgem todos os acontecimentos da nossa vida. Ele é a base da nossa vida cotidiana. E mesmo que a gente consiga ser feliz por um momento ou outro, um pouquinho feliz, a gente conseguiu alguma coisa específica que queria, isso é impermanente, é vulnerável. Na maior parte do tempo, a gente nem consegue encontrar aquilo que vai nos satisfazer, mesmo por um momento breve. Na maior parte do tempo, a gente está lidando com um problema após problema, né? Sempre vem um problema depois do outro, como uma casa velha. Você nunca tem sossego. Uma hora é o telhado que dá problemas, outra hora é o encanamento ou as paredes. É aquela história do um leão por dia. A gente está nesse modo, geralmente. Então, esse barro, essa base da nossa vida cotidiana, nós, pessoas aqui comuns, a gente entende bem disso, a gente vive isso todos os dias, afinal. A gente entende os desafios dessa vida cotidiana, do dia após dia. E, ao mesmo tempo, a gente tem esse anseio pela felicidade, essa aspiração pela felicidade. A gente tem essa convicção de que nós deveríamos ser felizes, de que nós merecemos a felicidade. Mas a gente não está sendo feliz, a gente está lidando com um problema atrás do outro, diversos tipos de sofrimento, e a gente fica sem saber o que fazer. A gente se pergunta, tá, mas para quem que eu vou reclamar? Onde é que eu vou encontrar uma solução para isso? Porque isso não está certo. Mesmo as pequenas felicidades que eu consigo na minha vida, vez ou outra, quando é possível, elas não se sustentam, elas não conseguem satisfazer de forma satisfatória, definitiva, as minhas necessidades. E é nessa base dos nossos problemas e da vida cotidiana, essa é a base da qual surge essa flor prístina, essa flor intrínseca, que não é uma flor que não tem nenhuma partícula de sujeira, nenhuma partícula de barro, ela não tem nenhum tipo de cheiro ruim, nenhuma partícula de sujeira ou de qualquer coisa que seja. Ela é completamente perfeita e extremamente bonita. E ela desabrocha, então, naturalmente na superfície do lago. Então, nós temos essas duas coisas aparentemente contraditórias acontecendo aqui. E os Budas, os Bodhisattvas e os grandes mestres tentam nos ensinar, nos explicar justamente que nós temos já essa qualidade de dignidade e esse brilhantismo que pode sim desabrochar para nós. E para isso nós precisamos utilizar a nossa vida de uma maneira tal que permita que isso aconteça, que permita que essa flor se abra, se mostre de forma natural e extremamente bonita. Agora a gente está indo por um outro caminho. A gente está tentando influenciar todo o restante, todo o exterior, na tentativa de que se o exterior se adequar às minhas vontades, aí eu vou ter a felicidade. A gente acha que se a gente for capaz de mudar o mundo, ou mudar as regras, as leis, mudar todas as outras pessoas, mudar tudo o que tem de errado, aí sim a gente vai ser feliz. Aí sim a gente vai experimentar satisfação e bem-estar. Uma vez que a gente corrigir tudo, aí sim a gente vai ter satisfação. Mas não é isso que os ensinamentos do Buda apontam para nós.
o que o Buda diz vai no caminho contrário. Ele diz pra gente coisas do tipo, não, isso é algo que você precisa mudar no interior do seu próprio ser, no interior da sua própria mente. É aí que precisa ser aplicada uma correção, para que você possa ser feliz, para que essa flor possa desabrochar. Porque nós já temos essa capacidade extraordinária para que essa flor desabroche. Essa capacidade extraordinária tá intrínseca à nossa própria vida humana. A vida humana nos dá essa capacidade. Então, mesmo que as raízes estejam ali intrincadas no meio de todo o barro das nossas esperanças, medos, desapontamentos, expectativas, ainda assim é possível que uma flor como essa desabroche, completamente perfeita. Essa é a maior realização que a vida humana nos proporciona, nos dá a oportunidade se nós nos engajarmos nela da forma correta. E não é uma perfeição que está em um outro lugar, não é uma perfeição que vai acontecer depois que você mudar o mundo inteiro lá fora. Não, isso acontece quando nós entendemos como utilizar a nossa vida de forma apropriada. Como nós podemos utilizar a nossa vida através da nossa própria mente, da nossa motivação, do nosso coração e nos dedicamos então a descobrir essa perfeição inerente a nós mesmos. At first, it's sort of, it's a lovely symbol, I think. It's especially when you understand what the art is showing you then. The art is showing you a kind of revelation that is experienced by great masters and great meditators of a view of the world in a different manner than we generally see the world. It's not like another place or a different time. It's kind of a different way of looking. And the Buddhas and the Bodhisattvas and the great masters are exposing to us, first of all, that the way that we're looking at things is maybe not the best way. Because we don't recognize the potential of the bloom of the flower. Instead, we're just trying to make the mud work. We're just trying to make the mud an improvement to the mud. We're trying to make an improvement in our lives. But the conditions of that mud are affecting us one way or the other all the time, as we are bound by time. We have past, present, and future. That's a lot of mud, past, present, and future. We don't understand the parameters of our own mud. Scientifically, we measure it, we analyze it, we do everything we can to kind of know the mud better and feel that we could be in a better way about mud if we just understood it better. But the Buddhas and the Bodhisattvas and the great masters are showing something different about the mud. In essence, the mud isn't really different than the flower. It looks different, like one is down below and one is up above. But if you really understood the whole thing more completely, you would understand they're not really different at all. They are the same thing. So the mud and all the challenges and issues that we face with the failings and the miseries of our ordinary challenges of life are in themselves bloomable. We think that it's two different things, like how it is and how it could be or might be.
But our understanding of how it is creating a separation between the roots and the flower. We're creating a separation all the time as unenlightened beings. We have the challenge of habit patterns and misunderstandings about our reality. And so, therefore, we pick and choose. We pick this one and we choose against that one. But the root and the flower aren't different. They're the same. In Buddhism, we call this the great sameness. Great as in capital G, with extraordinary qualities, the great sameness. And for us as unenlightened beings, the way we see the differences. We see the otherness of the root and the flower. We even can reject the mud and the root and only long for the flower. But you can't have the flower without the root. That's not happening. So what Buddhism is pointing out, first of all, for almost all of us, is something we're doing wrong, that there's a mistake. And not that the Buddha is judgmental about it. Oh, these people, what are they thinking? No, it's not like that. It's more like kepena, compassion. What are you thinking? The root and the flower aren't different. But how do you overcome that sort of way of looking at things? So it seems like everybody else has perfection or good fortune or happiness, and there's little old you with like, I don't know, here I am with my bucket of mud. What's wrong with me that I can't have what these lovely other people have? And the Buddha is pointing out, look, this is why suffering happens. Suffering happens because we don't understand what our own mind creates. We don't understand that our own mind isolates into subject and object. Our own mind is constantly picking and choosing what we want versus what we don't want, and who we really think we are to choose. So we don't even understand that we are the flower. Instead, we create a fictitious sense of self that chooses, accepts and rejects. And as a result of that acceptance and rejection applied to the whole way of understanding the world, we create, so much confusion and delusion. And it can't produce the true freedom of the non-divided flower. It can't produce that because it's always pushing away or trying to get. And the Buddha called these the poisons of the mind. He said the poisons of our mind, first is ignorance. We don't understand what's happening. We don't realize it's a flower. It's the flower. It's the wholeness of a great truth. We don't understand that. And so in that ignorance, we're pushing and pulling, trying to get what we want out of the mud.
trying to turn the mud into something that we can live with. And that makes perfect sense. And we're not alone in that. But the Buddha and the Bodhisattvas and the great masters are clarifying this with us through the teachings. And they're saying, look, that won't work. The pushing and pulling thing won't work. The lack of understanding the true nature of things won't work either, because then you can't really manage that to the true fulfillment of cessation of suffering and fulfillment in enlightenment. Because the pushing, pulling thing has got you all mixed up and frustrated. And then we die. And we didn't get to the possibility of realizing the true nature of our mind and its qualities and its radiance. In the middle of the mud, the qualities and the radiance, not somewhere else, not something different, but something better understood and better managed. And through that management, we call that the path. Through that path of adjusting our own mind, we can bloom. All beings have this perfection. And yet, we are confused and mixed up and disoriented. And so therefore, instead, we just create greater and greater and greater isolation and suffering. Not only you and me, but all beings do this until they are able to change their own mind. Now, if you think about that, the job is changing your own mind. Not many can do that. Honestly, even Buddhist people, they're not changing their own mind. They're still trying to change everybody else. They're still trying to change everything in the world. So it's a challenge and a remarkable, auspicious occurrence that you could listen and learn and understand that the job the Buddha is presenting with all these colors and images is that you have to change your own mind. Changing your own mind is what allows the true qualities of your mind to show. And that changes your whole world. Changing your mind changes your world. Because the world you get is the world your mind detects. Então, primeiro, passa a ser um símbolo bastante adorável esse do lótus, a partir do momento em que a gente entende o que o artista está tentando apontar para a gente, mostrar para a gente. E essa é a revelação que os grandes mestres experimentaram. Essa é a realização, é isso que eles conseguiram realizar, esses grandes meditadores. E isso nada mais é do que uma visão de mundo diferente da forma como a gente vê o mundo agora. Não é que essa realização signifique um outro lugar ou um outro tempo, algo que está exterior ou algo assim. É uma realização que tem muito mais a ver com a forma de se ver, de se enxergar todas as coisas.
E o que os Budas, os Bodhisattvas e os grandes mestres fazem num primeiro momento é expor para a gente a forma como a gente vem vendo as coisas agora, que não é a melhor, que é uma forma que produz problemas, sofrimento para a gente. Em primeiro lugar, a gente sequer reconhece que existe esse potencial inato a nós, todos seres humanos, esse potencial inato para o desabrochar dessa flor, para a expressão das qualidades de perfeição dessa flor. A gente não reconhece isso e, por não reconhecer isso, a gente está simplesmente tentando fazer com que esse barro funcione um pouco melhor. Talvez ter um barro um pouco mais limpinho ou mais organizadinho, algo assim. A gente está tentando o tempo todo melhorar as nossas condições de vida. A gente não se atenta para o fato de que existe um potencial para uma perfeição para além de todas as condições. E de um jeito ou de outro, nessa nossa tentativa, a gente pode talvez achar que é bem sucedido ou mal sucedido, vez ou outra, mas o fato é que nessa tentativa a gente está sempre ligado, atado ao tempo. E tudo que a gente consegue é impermanente. E basta ver toda essa ideia, essa concepção de passado, presente e futuro, tudo isso é muito barro adicionado a esse processo. Passado, presente e futuro são parâmetros pertencentes ao barro. E a gente faz de tudo com esse barro. A gente tenta analisar cientificamente, a gente tenta medir de todas as formas possíveis para tentar entender esse barro melhor, na esperança de que, se a gente entender esses fenômenos ordinários, comuns da nossa vida, entendendo melhor o barro, a gente vai conseguir ser um pouco mais feliz dentro desse barro. Mas o que os Budas, os Bodhisattvas e os grandes mestres apontam para a gente é numa direção diferente. Em primeiro lugar, eles dizem que a essência do barro não é diferente da essência da flor. Elas podem parecer coisas distintas, afinal, a flor, o lótus, está na parte de cima do lago, enquanto que as raízes e o barro estão no fundo do lago. Mas elas não são diferentes, de forma alguma. Se nós realmente olharmos para a natureza, para a essência de ambos, nós vamos ver que não são duas coisas distintas. É uma mesma coisa, eles têm as mesmas qualidades. Então, todo esse barro, com todos os problemas que eles contêm, todas as nossas falhas, infelicidades, desapontamentos da nossa vida cotidiana, comum, tudo isso contém em si a semente desse desabrochar, desse despertar da flor, desse abrir da flor. No entanto, agora a gente pensa que são duas coisas diferentes. A forma como é agora, o barro, versus a forma como poderia ser, talvez lá na frente, no futuro, que seria a flor. Para nós são duas coisas separadas. E é a nossa compreensão, o nosso intelecto, a nossa visão que cria essa separação entre o barro e a flor, entre a raiz e as pétalas. Nós, como seres não iluminados, vivemos essa separação o tempo todo, mas essa separação foi criada por nós mesmos. Esse é o grande desafio dos nossos padrões habituais, o grande desafio da nossa má compreensão da nossa realidade. Somos nós que criamos essa separação e a gente fica, então, escolhendo as coisas, escolhendo aquilo que a gente não gosta, rejeitando aquilo que a gente não gosta, enquanto que o barro, a raiz e a flor não são coisas separadas ou distintas. Existe um grande mesmo ou uma grande qualidade de igualdade nisso tudo. E isso possui, essa é a qualidade extraordinária, inerente a tudo que há. E como seres não iluminados, nós estamos focando nessas diferenças aparentes, superficiais. A gente está focando nesse aspecto de outro. Tem uma coisa aqui e outra coisa ali. A flor é uma e a raiz é uma outra coisa. E a gente chega, inclusive, ao ponto de rejeitar o barro e a raiz e ansiar pela flor. Mas não tem como seguir dessa forma. Não existe flor sem a raiz, elas são inseparáveis. Não tem como haver um sem o outro, não são coisas distintas, individualizadas.
E o Buda está apontando justamente para esse nosso equívoco fundamental, esse nosso equívoco de ver as coisas de uma forma que não condiz com a realidade. E não é que o Buda está ali apontando dedos e sendo crítico com a gente, essas pessoas que veem tudo errado, fazem tudo errado. Não, não é assim que o Buda olha para a gente. É algo mais do tipo, que pena, existe uma perfeição inerente a tudo, inerente a todos os seres, mas que pena que eles não conseguem ver e experimentar isso. E justamente para nós agora parece que a boa fortuna, a sorte, o bem-estar está com as outras pessoas. Todos os outros talvez estejam felizes, estejam tendo uma vida perfeita, mas eu estou aqui com o meu balde de barro. Eu só tenho barro, os outros estão conseguindo tocar as vidas deles sem problemas e etc., mas parece que comigo nada dá certo. Então, qual que é o meu problema? Por que eu não posso ter o que os outros têm? Esse é o nosso estado de confusão e isolamento. E é por isso que o sofrimento acontece para nós, porque justamente nós não entendemos o que é que a nossa mente está criando. E a nossa mente está criando, em primeiro lugar, esse isolamento, essa separação entre sujeito e objeto, vendo o mundo de uma forma subjetiva, acreditando que a gente está vendo o mundo objetivo. E dentro disso, então, a gente está escolhendo, rejeitando as coisas que a gente não gosta ou não quer, tentando se agarrar e se apegar às coisas que nós acreditamos ser desejáveis. E decidindo também quem é que nós somos, qual é a nossa identidade em meio a tudo isso, sem entender que a nossa verdadeira identidade é a flor. Nós somos esse lótus, nós somos essa natureza de perfeição, mas não entendendo isso, a gente cria um senso de eu fictício, a gente cria uma falsa identidade para nós mesmos e nós adotamos essa falsa identidade completamente. E dentro disso, então, vem aceitação, rejeição, a gente aceita aquilo que a gente gosta, rejeita aquilo que a gente não gosta, e como resultado de toda essa ação e rejeição, todo esse criticismo aplicado a nós mesmos e ao nosso mundo, a nossa delusão e confusão aumentam cada vez mais. E é por isso, então, que nós não conseguimos produzir para nós mesmos o resultado que é uma qualidade inerente nossa, esse lótus completamente perfeito e não dividido, que não tem como ser separado ou dividido, mas ainda assim nós não conseguimos experimentar essa natureza, que é a nossa verdadeira natureza. A gente está sempre empurrando as coisas para longe que a gente não quer, que a gente rejeita, sempre tentando obter para nós mesmos aquilo que a gente acha que vai trazer alguma satisfação. E o Buda chama isso de venenos da mente, esse nosso jogo de empurrar e puxar para perto. Em primeiro lugar, o primeiro veneno é a ignorância. Ele é a raiz de tudo aqui. É essa falta de compreensão acerca do lótus, acerca dessa grande verdade, acerca dessa natureza de perfeição que tudo permeia. E por não ter essa compreensão, a gente fica puxando e empurrando, tentando obter as coisas que a gente quer desse barro todo, tentando consertar um pouquinho esse barro para que a gente possa viver e existir no meio dele. E isso parece fazer sentido para nós. Na verdade, não só para nós, parece fazer sentido para todo mundo, porque está todo mundo, todos os seres não iluminados, fazendo esse mesmo exercício de empurrar e puxar aqui. E os Budas, os Bodhisattvas, os grandes mestres vêm e nos dizem, não, isso não vai funcionar. Esse jogo de puxa e empurra não vai ser efetivo em trazer para você alguma felicidade. Essa falta de compreensão da sua verdadeira natureza não vai funcionar, não tem como funcionar. Você não vai conseguir atingir um bem-estar através disso, não vai conseguir obter a cessação do sofrimento e uma satisfação definitiva, que é o que a gente chama de iluminação. Nós não vamos conseguir isso através desse sistema. E então aqui a gente está empurrando e puxando, tentando manejar os acontecimentos da nossa vida e a gente fica todo confuso, bagunçado, frustrado,
E o tempo vai passando. O tempo vai passando até que a gente morre. E morremos, então, sem realizar a verdadeira natureza da nossa mente, a verdadeira natureza do nosso ser, com todas as suas qualidades, com toda a sua radiância. Radiância e qualidades estas que se manifestam no meio de todo o barro. Não importa o barro, as qualidades estão ali de igual forma. E porque não é em um outro lugar, não é algo diferente ou depois de um certo tempo, a gente não precisa se livrar do barro para experimentar o lótus de perfeição. É algo que a gente precisa, em vez disso, melhorar a nossa compreensão. Melhorar a nossa compreensão e fazer um gerenciamento da nossa situação aqui. Esse gerenciamento, encontrar a forma melhor de lidar é o que nós chamamos de caminho. Ou seja, ajustar a nossa própria mente para que a gente possa ter uma visão mais acertada da realidade. É a partir daí, então, que nós podemos desabrochar. Porque, em essência, todos os seres têm essa natureza perfeita. No entanto, nós estamos confusos, estamos desorientados. E no meio dessa confusão, a gente cria mais e mais isolamento, mais sofrimento, mais puxa e empurra, que aumenta a nossa confusão e por aí vai. Isso não acontece só comigo ou com você. Todos os seres estão fazendo isso. Até que chegue um momento que eles consigam mudar a sua própria mente. E a Lama disse que esse trabalho de mudar a própria mente é algo que não muitas pessoas conseguem fazer. Até mesmo budistas. Ela sabe que muitos dos budistas estão ainda tentando mudar todas as outras pessoas, tentando mudar o mundo lá fora, em vez de mudar as suas próprias mentes. Então, é uma ocorrência bastante rara e notável o fato de você conseguir ouvir os ensinamentos e entender de fato qual é o trabalho a ser feito aqui, qual é o trabalho que o Buda está apresentando aqui com todas essas cores, imagens, toda a iconografia. O Buda está dizendo, o trabalho é mudar a sua própria mente. É isso que vai permitir que as qualidades da sua mente se expressem. É isso que vai mudar o seu mundo como um todo. Mudando a sua mente, você muda o seu mundo. Porque o mundo que você obtém é o mundo que a sua mente detecta. So then the challenge is understanding what's really the mud of our own mind that we are trying to make work. And we kind of have to understand that there's no option but to utilize the story that you've got. It's not like you're going to take all that mud out of the pond and like put something different there. It's your life. It's your life that is your path to realize the non-divided nature of the qualities of your being. It's not a different life, like a life I don't have to work, or a life I don't have to have children, or I can shave my head and become a monk or a nun, or I can like get rich, or I can divorce this person. All I need is my neighbor's wife, and I'm going to be fine. All these ideas are understandable that we would think in those ways, but they all have collateral results. They produce problems. The first problem that we have is ignorance. And what ignorance produces for us, as we start there. We don't understand everything. We start there with ignorance. Even if you're a real smart guy, or you're, the best student in your class, or maybe you're running the class, if you're carrying the idea that you are I, you are confused. That's not who you are. That's an idea. I am, is an idea. It's not a fact.
It happens, and it seems to be who we are. We don't even really question it. But because of this, we are lonely. We're lonely. We are isolated. We are captive within a small understanding of our own being. And we have named it, and we don't even question it anymore. I am. And I am who, I am what, I do this, I do that, I go here, I do that, I go there. I like, I don't like, I want, I don't want. Don't worry, he keeps up. I is very busy. And it's called ignorance. And what I does is needs, because something's missing. Always, if you look back at I, you see something missing, because I needs. Even when you think, no, I don't need any of this, all this crap, I don't need all this, you're still needing to not have that crap. Need is running everything here. In one way or another, need is running everything. And who is subject to need is I. And if you can't get what you need, you get angry. You get manipulative. You get demanding. You get hurt. Oh, hurt. Because I can't have what I need. I need you to like me. Imagine how vulnerable I am if I need you to like me. I need you to notice me. I need you to like me more than anybody else. Then I can be happy, but I'm not happy. I'm always worried. I'm always worried because maybe that's not true. And that's the issue with I. It's not true. It's a process, but it's not true. It happens, but it's not authentically the true nature of who you are. It's just one of the things you do, which is compose the identity of I. And whoever does that, not just you, your mom, your dad, the dog, whoever does the I thing is always suffering. Because the best that I can do, I, is always impermanent. I cannot produce anything that is not subject to impermanence. And so, this is the compassion of the Buddha, to understand that I-bound beings are always going to suffer, not knowing who they are, and as a result, not understanding their world. And so the Buddha attained realization of the nature of the mind beyond I. That's what we call enlightenment. The nature of your mind beyond I. And yet we're very, very habituated to I. We really don't even question it. And if we do question it, it's like, what can I do better? Where can I go? What should my job be? You know, should I marry this person? Should I divorce this person? Should I do this or that? Trying for I to be happy
trying for I to not be unhappy. And we're extremely busy and we're unsuccessful. That's the sad part about it all. Is that even if you get it all to work right, which is highly unlikely, it's impermanent. It fails. It collapses because it's built in ignorance. It cannot sustain and is not able to be the truth. And as a developer of collateral damage, it produces the conditions of birth, sickness, aging, and death. It produces the conditions of the poisons of the mind and karma and habit and isolation. We're trying to make the culprit the hero. That's very disappointing. So, the Buddha then spent a lot of time explaining to us why this culprit is not reliable. Because, for example, we don't quite believe it. We don't quite believe that I is a big problem. Seems like everybody else is doing it fine. We don't quite believe that there's something else or something more primary than I. Because to us, I feels primary. And it is secondary. That's a big piece of information that we get from the Buddha, that I is not primary, it's secondary. And the point of turning to the Buddha is that the Buddha is bringing that wisdom to us from what is primary. Wisdom is primary. Wisdom is not a concept. Wisdom doesn't fail. It's not impermanent. Wisdom is the true nature of your mind that presently we don't see because we're so caught and lost in the hope and fear about the mud, trying to make the mud of our life work. So we're not experiencing, though you have wisdom nature unconditionally, we're not experiencing it because our habit patterns have us looking the other direction. So the Buddha and the Bodhisattvas and the great masters spend a great deal of time explaining to us the problem of getting lost, what you can expect from being lost, what you can expect from I, where it will take you and what it will give you, so that you understand that it's not sufficient and it won't work. It's a little slow, this process. It takes time, and also we don't really quite believe it. So we're slow on the uptake of understanding that I is not a safe place for us in our own mind. But more than explaining what doesn't work, understanding that the Buddhist teachings are basically reductive. This is something I hope you can follow, because the Buddhist teachings don't make anything. They just
remove misunderstanding. Because what you already have as the true nature of your mind is already perfect. It's just that we are mixed up and confused and looking the wrong way. Therefore, suffering happens. As a reductive path, the whole process is how do we remove and manage the collateral damage? How do we remove and manage not to create more collateral damage? And how do we expose what is already present and perfect? The flower. Então, nosso primeiro desafio aqui é entendermos o que é esse barro comum da nossa mente. Esse barro da mente que a gente está tentando fazer funcionar, tentando obter alguma felicidade dali. A gente, em primeiro lugar, acaba não entendendo que a gente precisa utilizar a história que a gente tem. A gente não vai ter como tirar todo o barro, colocar outra coisa no lugar, talvez colocar pedrinhas ali para ter alguma coisa diferente. Não, não é assim que funciona. Você precisa usar exatamente a vida que você tem agora, porque é a sua vida que é o seu caminho. Você não precisa obter uma vida diferente para depois praticar o caminho. Não é assim que funciona. Não é que você vá conseguir praticar o caminho ou ser feliz quando você tiver uma vida diferente, uma vida na qual você não tenha que trabalhar. Ou, quando eu tiver uma vida na qual eu não tenha filhos, crianças. Quando eu for conseguir uma vida em que eu possa ser um monge, raspar minha cabeça e etc. Ou eu vou ser feliz assim que eu obter o divórcio. Ou tudo que eu preciso é a esposa do meu vizinho. Aí sim vai estar tudo perfeito, eu vou estar bem, vou estar feliz. Não. Todos esses são os efeitos colaterais da nossa própria confusão. E a gente precisa entender, em primeiro lugar, que o caminho se aplica à nossa própria vida exatamente como ela é agora. E o nosso primeiro problema é, então, justamente a ignorância. Mesmo que você seja uma pessoa muito inteligente, muito esperta, mesmo que você seja o melhor aluno da classe, ou mesmo que você esteja conduzindo a aula, se você tem essa ideia de que você é o eu, você está confuso. Se você tem como a sua identidade um eu, você tem essa ignorância e confusão, e você não sabe quem você é de verdade. Porque esse eu sou isso, eu sou aquilo, tudo isso são ideias, nada disso é um fato de verdade. Esse eu está acontecendo, ele é algo que acontece dentro de nós, e que parece que é quem nós realmente somos, e a gente nem sequer questiona isso. Mas essa não é a nossa verdadeira identidade, essa não é a nossa verdadeira natureza. Mas por assumir essa identidade de um eu, a gente acaba solitário. Por assumir essa identidade de um eu, a gente fica solitário, isolado, preso nesse entendimento estreito do nosso próprio ser. A gente nomeia isso, a gente chama de eu e a gente nem mesmo questiona. A gente simplesmente segue com esse eu. A gente opera com ele, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho que ir para tal lugar ou para outro lugar. Eu quero isso, não quero isso, eu gosto disso, não gosto daquilo. Esse eu está sempre muito ocupado. E esse eu nada mais é do que ignorância. Generally, from our approach as worldly people, all we're looking for is self-esteem. We just want to feel good about ourselves. That's really what we think will make us happy if we just feel good about ourselves. So what do I have to do to feel good about myself? Geralmente, o que a gente está sempre buscando é um tipo de autoestima. A gente sempre quer se sentir bem com a gente mesmo. Eu preciso me sentir bem comigo mesmo. O que é que eu preciso fazer, então, para que eu me sinta bem comigo mesmo, para que eu tenha autoestima? E esse eu, então, que a gente coloca nesse posto da nossa identidade, o que ele faz? Ele precisa.
ele tem necessidades, ele precisa de uma coisa ou de outra coisa o tempo todo, porque tem sempre algo faltando para esse eu. Ele nunca está completo. Se você olhar bem para esse eu, tem sempre algo faltando ali. E é por isso que o eu precisa de alguma coisa o tempo todo. E mesmo que você pense, não, eu não preciso de nada, eu preciso me livrar de toda essa tralha, me livrar dessas coisas, ainda assim, você está precisando se livrar de alguma coisa, precisando ser deixado sozinho ou algo assim. Esse hábito de precisar, de querer, ele está sempre comandando o show aqui. When the teachings threaten I, it's very interesting. Because usually we think if I can just be happy, if I can just be okay with myself, I'm going to be fine. And almost the worst thing that could happen to you would be that. Because if you were perfectly happy with yourself, you would just be falsely content. Because it isn't possible for I to sustain its happiness. It's always impermanent. So the pursuit of happiness, and worse, the gaining of happiness, can just be the worst for us. Because the true solution isn't in the success and the happiness of I, it's in the freedom from I. But, we go. I can almost hear you. Well, then what's left? What have I got then? What have I got? I always needing something. What have I got? If I don't have I, what have I got? Well, that is the big question. And the flower is the big answer. É bastante interessante quando os ensinamentos confrontam de forma mais direta esse eu, porque a gente sempre tem esse pensamento de, tá, mas se eu conseguir ficar bem comigo mesmo, aí então tá tudo bem, eu vou estar numa boa. E isso é talvez uma das piores coisas que podem acontecer com a gente, porque aí a gente vai estar falsamente contente, a gente vai ter um falso contentamento aqui. É And if falso. somebody bothers you there, like they rain on your parade, you get really angry. Like, don't mess up my happy. E se você tá ali com a sua felicidadezinha, alguém vem te incomodar, te perturbar, você não vai gostar nada disso, você vai ficar com bastante raiva dessa pessoa. E esse é chamado de falso contentamento porque não é possível para o eu sustentar uma felicidade. Na verdade, a busca por essa felicidade comum, e talvez até pior do que isso, conseguir essa felicidade comum por algum tempo, isso é talvez uma das piores coisas que podem acontecer com a gente, porque a solução não está nessa felicidade ou infelicidade do âmbito do eu, sucesso ou insucesso no âmbito do eu. A solução definitiva está na liberdade perante o eu. E aí a Lama disse que ela quase que consegue ouvir os nossos pensamentos contra-argumentando aqui, né? Mais isso, mais aquilo, mais e tal coisa. E a gente fica sem saber mesmo o que vai sobrar, então, se eu não tiver o eu. Se eu não tiver o eu, o que eu vou ter? Essa é a grande pergunta. E a flor, o lótus, é a grande resposta. E o eu, então, essa falsa identidade que nós assumimos, essa ignorância, está precisando de alguma coisa o tempo todo. Tem sempre essa sensação de algo faltando e ele está tentando buscar. E quem está sujeito a essa privação o tempo todo é o próprio eu. E se a gente não consegue obter aquilo que a gente quer, se a gente não consegue obter o que esse eu demanda de nós, aí nós ficamos raivosos. A gente passa a manipular os outros, talvez. Ou a gente fica magoado porque eu não consegui obter aquilo que eu queria, ou que eu merecia, e etc.
E a gente tem todo tipo de necessidades. O eu está sempre precisando. Eu preciso que você goste de mim. Eu preciso que você me note. Eu preciso que você goste de mim mais do que qualquer outra pessoa. Esse eu, ele é extremamente vulnerável. Dá para ver a vulnerabilidade aqui dessas demandas. Eu preciso que você goste de mim mais do que qualquer outra pessoa. Aí eu vou estar feliz. Mas não vai estar feliz, porque vai estar sempre inseguro, sempre pensando, mas será que é verdade? Mas será que não tem uma outra pessoa que ele ou ela gosta mais? E esse é o problema do eu. Ele está sempre inseguro. E ele está sempre inseguro porque ele não é verdadeiro. Ele acontece, é um processo, uma ocorrência, mas não é algo autêntico, não é algo verdadeiro. Ele é uma coisa que a gente faz, a gente compõe essa identidade do eu. Ele é um acontecimento, um evento recorrente na nossa própria mente. E quem quer que esteja fazendo esse eu, operando com esse eu, seja a sua mãe, o seu pai, o cachorro, qualquer ser, qualquer pessoa que esteja operando dessa forma, está sempre em sofrimento. Porque o que o eu produz é isso, ele produz sofrimento. E tudo que o eu produz é também impermanente. Mesmo as felicidades que ele momentaneamente consegue obter, elas vão sucumbir. Ele não consegue produzir qualquer coisa que não esteja sujeita à impermanência. E é aqui, mais uma vez, que vem a compaixão dos Budas. A compaixão do Buda é calcada nessa compreensão de que os seres atados a um eu, os seres que operam com um eu, eles sempre vão sofrer. Por não saber quem eles são, por não entender a sua real identidade e o seu mundo, isso sempre vai produzir sofrimento. E o Buda foi justamente aquele que atingiu a realização da verdadeira natureza além do eu, a realização do lótus. É isso que é a iluminação, a natureza da mente além do eu, ou sem um eu. No entanto, a gente está completamente habituado ao eu. A gente não questiona esse eu de forma alguma. Se a gente questiona alguma coisa relativa ao eu, é para fazer uma melhoria aqui e ali, mas jamais largar o eu. Se a gente questiona alguma coisa, é algo do tipo: como é que eu posso ser melhor? Será que eu devo assumir esse trabalho ou outro trabalho? Será que eu devo me casar com essa pessoa ou com aquela outra? E etc. A gente está sempre tentando fazer com que esse eu seja feliz, sempre tentando fazer com que esse eu evite infelicidades. A gente trabalha duro para isso, mas a gente nunca é bem sucedido. Porque mesmo que a gente consiga colocar tudo em ordem na nossa vida, tudo nas suas devidas caixinhas, tudo indo bem, o que é bastante improvável, tudo isso é impermanente. Se você conseguir deixar tudo certo, tudo redondinho, vai falhar, vai colapsar, porque está sujeito ao tempo e é impermanente. Tudo que o eu faz está sujeito ao tempo, justamente porque não é autêntico, é construído com base na ignorância, num senso fictício da identidade que nós criamos para nós mesmos. Isso não é sustentável. Não é sustentável porque não é verdadeiro, não é autêntico. E esse eu, então, ele produz diversos efeitos colaterais, produz as condições que nós experimentamos agora, de nascimento, envelhecimento, doença e morte. Essa confusão fundamental da nossa ignorância acerca da nossa verdadeira natureza produz as condições dos venenos mentais, todos eles, a condição do karma, do hábito, do isolamento. A gente está tentando fazer com que o responsável por todo o problema aqui seja o herói. A gente acha que se a gente tiver um eu bem organizadinho, ele vai ser o nosso herói e vai ser feliz aqui. E o que o Buda está tentando fazer a gente entender é que esse eu é justamente o responsável, é a ele que nós
podemos atribuir a responsabilidade por toda essa situação aqui. E nós não entendemos isso, a gente não age dessa forma. Para a gente agora parece que está todo mundo indo bem, todo mundo levando as vidas deles de forma adequada, mas a gente está com um problema aqui que não consegue obter aquilo que a gente quer. A gente não acredita que exista algo primário ao eu, algo que preceda o eu. Para nós parece que o eu precede tudo, que o eu é primário. E a grande informação que o Buda nos traz é que o eu é uma função secundária da nossa mente. O eu vem depois, tem algo que precede esse eu, e ele nos apresenta então a sabedoria. A sabedoria é aquilo que é primário. A sabedoria não é um conceito como eu. A sabedoria não é uma ideia como eu. A sabedoria não falha, não é impermanente, não é vulnerável. A sabedoria é a base, é a verdadeira natureza da mente, que agora a gente não está conseguindo notar, porque a gente está muito pego, muito perdido em meio a todas essas esperanças e medos e confusões criadas pelo eu, no meio dessa tentativa, extremamente ocupados, tentando fazer com que o nosso barro, o barro da nossa vida, funcione adequadamente para nós. Então é por isso que nós não experimentamos aquilo que é primário e que é fonte de felicidade genuína. Então, por mais que a gente tenha essa natureza de sabedoria, os nossos padrões habituais fazem com que a gente não consiga experimentar ela. E a gente vive o mundo, então, a gente experimenta o mundo de uma forma diferente, de uma forma distorcida. E os Budas, os Bodhisattvas, os grandes mestres, então, se dão a um imenso trabalho de nos explicar de todas as mais variadas formas, com os diversos ensinamentos, nos explicar o problema de estar perdido com essa identidade, essa falsa identidade do eu. E o que é que acontece com quem assume essa identidade do eu? O que é que o eu tem para te dar? O que é que o eu tem para te fornecer? Ele nos mostra qual é o problema no qual nós estamos inseridos, para que a gente possa, de fato, entender que assim não vai funcionar, que a gente não está indo num bom caminho. E a Lama disse que esse é um processo bastante lento. Leva um certo tempo aqui, porque a gente não acredita de fato nisso num primeiro momento. Essa nossa compreensão ela é devagar, ela é lenta para a gente entender que o eu não é um lugar seguro, que o eu não é um lugar autêntico. Não é um lugar autêntico na nossa própria mente. E mais do que isso, a gente precisa também entender, o Buda nos apresenta que o caminho ele é basicamente de redução. A Lama Tsering realmente espera que a gente consiga entender esse ponto aqui. Os ensinamentos budistas não estão propondo que a gente crie qualquer coisa que seja, mas que simplesmente a gente consiga remover um mal-entendido, remover uma confusão, um equívoco que a gente colocou ali e está operando com ele. Porque nós já temos a verdadeira natureza da mente, já temos a sabedoria como a nossa verdadeira natureza, que já está presente e é completamente perfeita. Mas nós é que estamos bagunçados, confusos, nós é que estamos olhando na direção errada e por conta disso todo o sofrimento acontece. E então esse é um caminho de redução, é um caminho de remover e remover todo esse efeito colateral. Como lidar com o efeito colateral? Como que a gente pode não piorar a nossa própria situação agora e como que nós podemos expor esse lótus perfeito que é a nossa natureza? So basically, we all come to the Buddha Dharma different, all of us have our own lives, we have our own history, we have our own karmic stories, and it's not really a kind of one-size-fits-all sort of teaching. Although there are very basic principles to understand. For example, the Buddha suggested, because the Buddha didn't really make rules, the Buddha suggested if you don't want to be unhappy, then don't hurt or harm others.
because that will produce collateral damage that will feel very painful for you. It's far worse, the results, than the cause. And so the Buddha said, it's not worth it. Don't hurt or harm others with your body or your speech or your mind. So that's really a piece of advice you should take with you. Like, okay, what did the Buddha say to do? That's what the Buddha said to do. But more than that, the Buddha said, rather, instead, be helpful, be kind, be loving, be generous, be supportive. Make a virtue in your life towards others. That this will produce also a kind of collateral result. But that collateral result will be happier, more supportive, more helpful. That will work in your favor towards, easier conditions and support. Because as you are is what happens to you. So if you're aggressive and angry, what happens is the world becomes aggressive and angry. If you're generous and kind and loving, the world becomes generous and kind and loving. It might not be obvious at first, because we could have been aggressive and harmful for a long time before we try to be kind and loving. And so lots and lots and lots of causes have already been created, which then put us in a situation of experiencing the results of our actions. Like a seed looks small and insignificant to the tree that it produces and the fruit that it produces season after season is so much greater than the seed. And so the Buddha is saying every action that we make in our life with your body or your speech, what you say, what you insinuate, and what you think are seeds. Positive seeds produce positive results, and negative seeds produce negative results. The difference between positive and negative is harmful and helpful. Now that's pretty heavy. And the Buddha is not giving you rules here. He's just saying, if you don't want to suffer, don't don't plant those seeds, because those seeds produce suffering results. If instead you want support and well-being, plant the seeds that produce support and well-being. But the Buddha didn't stop there either. The key issue, the key advice is tame your own mind. That means the Buddha is considering your mind is wild. You're not in charge of what your mind is doing. The mind is wild, and how the mind is wild is with poisons of ignorance, attachment, aversion, pride, and jealousy. The mind is wild with these poisons. And they're not only those 5, there are actually more than 84,000 poisons of mind. And those poisons of mind, conjunct your actions, positive or negative, produce the collateral damage. Nossa. And so then, taming your mind means that you change the way you use the poisons of your own mind. You change the way you react to the karmic results of how you have used the poisons of your mind. You change the habitual tendencies of your own mind, and you conquer the division of your own mind. These 4 obscurations are what our job is in taming our own mind.
And so the Buddha taught in different ways for people of different capacities. Some people, he taught, give it up, renounce it, turn away, don't do it. Just give it up. Stop. Like, stop. Full stop. Stop. And then by stopping and by instead being kind, you start to create causes and conditions that will benefit you. So this is called the Hinayana path of renunciation. You just give it all up. But there is not only that way, because giving it all up will certainly help you, but it's not going to help someone else. If you give up aggressive behavior and violence, that's going to help you. It looks like the Buddha was trying to help the other guy that you're hurting and harming, but not really. The Buddha was not trying to get everybody to play nice on the school ground. He was trying to help you, not create the planting of a seed that will make a lot of misery on the school ground for you. And so, yes, I'm not going to do that anymore. I mean, that's like, I give it up. I am not going to do that anymore. And yes, I'm going to be nice. That's going to help me. But what about your mom? What about your brother? It's not going to help them. So I imagine, in my little old mind, somebody went to the Buddha and said, okay, I understand. I'm not going to do these bad things anymore. I'm going to be very careful. I'm going to only do nice things. I'm going to do this. But what about my mother? My mother's not going to do this. And every thought, word, and action that my mother does is going to be a seed that's going to produce the trees of misery in her life and lifetimes to come. What about mom? What about my uncle? What about the politicians? What about Donald Trump? What about him? And it's not only him. The world is full of whatabouts. And the Buddha taught differently for people who have that question. But what about everybody else? And the Buddha taught the path of love and compassion. The Buddha taught how to turn negativity, convert negativity and harmful actions into positive actions. Not for yourself, but for others. And this is called the path of the Mahayana, the greater vehicle, because it not only benefits you, it benefits all other beings. And then, I imagine, someone said to the Buddha, okay, I'm going to do this. I'm going to be careful with my actions and abandon non-virtuous actions myself and do the best I can to be kind. And I'm going to do it for all beings, that not even one being would be left in the experience of suffering, and that every being could attain enlightenment. But my goodness, how long does this take? 16 lifetimes, 32 lifetimes.
depending on how good you are at your practice of love and compassion, unconditional love and compassion, not just loving who you want to love, but love and compassion for every being without exception throughout the limitlessness of all of time and space, could take a while. And I imagine the Buddha said, oh yes, there is a fast way. That was for me. I said, okay, I want the fast way because I probably won't be able to be loving and compassionate good enough for long enough. So I need the fast way. And what the Buddha taught those people that have no patience or endurance for the long path, who are, I imagine, the kind of like Mario Andretti types who are going to go as fast as possible before the dogs can catch you. He taught the path of the Vajrayana. Vajrayana Buddhism is built upon liberating the poisons of mind. Not about abandoning the poisons of mind or even converting the poisons of mind. The Vajrayana is a path of liberating the poisons of mind in their own perfection. And it's the fast path. Now that's fast dependent upon you. If you are not a practitioner that is diligent or undistracted, or if you're not a practitioner that can be single-pointed about the path, it'll take time because it has to do the job. The job is changing your own mind. How fast can you change your own mind? It's not how fast you're going to race and you're going to get there before everybody else. It's not an external issue, people. This is about how serious you tend to your own mind to liberate your attachment and aversion and ignorance into its own wisdom nature that has never been missing, has never failed. Now, it's not easy to do. It requires very good teachers and very good methods. It requires investment of power and authority that you could literally use those methods. You can't just read Vajrayana Buddhism in a book. You have to have a teacher that will help you be able to literally conquer and liberate your attachment in your own perfect Buddha nature, your aversion in your own perfect Buddha nature, that you turn off the self-centeredness and the ignorance in your lifetime. Certainly, if not in this lifetime, which can be done, but it's really a very serious practitioner can do that. But if not in this lifetime, certainly at the moment of death. And so this kind of gives you an overview then of what this place is about. It's about that accomplishment of the lotus and using the methods that can accomplish that as quickly as possible in the course of your life. Understanding that you're not changing everybody else. You're changing your own mind to expose the true nature of your mind, which has always been perfect.
De modo geral, todos nós chegamos ao Buda Dharma, aos ensinamentos do Buda, de uma forma diferente. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua história kármica acontecendo. Então, os ensinamentos, eles não são um tamanho único, não são um tamanho único que serve para qualquer tamanho de pessoa, por mais que existam alguns princípios básicos. O Buda fez algumas sugestões, deu alguns conselhos. Não são propriamente regras, o Buda não fez regras, mas ele deu conselhos do tipo: olha, se você não quer ser infeliz, então se esforce para não prejudicar e machucar os outros, porque machucar e prejudicar os outros vai produzir para você efeitos colaterais bastante dolorosos, bastante infelizes. E os resultados geralmente são muito piores do que a causa. Tem esse efeito exponencial aqui. Então, se você não quer esse tipo de resultado, então não produza a causa. Não prejudique os outros, não machuque os outros com o seu corpo, sua fala e a sua mente. Esse é um dos conselhos que você certamente pode sair daqui e levar esse conselho no seu coração. Mas o Buda foi além e deu um outro conselho. Em vez, então, de ser maldoso e prejudicar os outros, tente também ajudar os outros. Seja bondoso, amoroso, generoso, dê suporte ao que quer que os outros estejam precisando. Faça então a virtude na sua vida em direção às outras. Tente ajudá-los da forma que for possível, porque isso também produz resultados, mas produz um resultado diferente. Como resultado, então, você vai ter experiências mais felizes, mais que te dão mais suporte, que te dão mais ajuda. As suas condições vão ser mais fáceis, mais tranquilas, porque assim como você faz, é o que acontece com você, ou assim como você é o que você experimenta. Se você é uma pessoa raivosa, você vai experimentar um mundo violento e agressivo. Se você é generoso, bondoso, amoroso, você vai experimentar um mundo mais fácil, mais tranquilo, mais generoso e bondoso com você. Isso talvez não seja tão óbvio de cara, porque antes da gente decidir ser bondoso e amoroso, muito provavelmente a gente já foi raivoso e maldoso por muitas vezes antes. Então tem muitas causas aí que já foram criadas em vidas anteriores. Tem muitas causas que já estão ali operando e que vão inevitavelmente produzir os resultados. Se a gente muda o nosso comportamento agora, o resultado talvez não seja sentido tão imediatamente. E existe um efeito exponencial aqui, que se parece com o plantar de uma semente. Uma única semente é bastante pequena, mas ela consegue produzir uma árvore bastante grande. E essa árvore produz diversos frutos, que produzem diversas sementes. E estação após estação, essa árvore produz mais frutos, que produz mais sementes, que produz mais árvores, mais frutos, muitas estações e etc. Então, é por isso que o Buda disse que toda ação importa, toda ação de corpo, fala e mente é uma semente que tem esse efeito exponencial. Então, cada uma delas importa. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você diz, tudo aquilo que você deixa de dizer ou insinua, tudo aquilo que a sua mente pensa, tudo isso são sementes. Sementes positivas, sementes negativas, que vão gerar um resultado da mesma qualidade, da mesma característica. Se você planta, então, sementes positivas, você vai ter resultados que te dão mais suporte. Sementes negativas vão te prejudicar no futuro. E nada disso são regras, não tem mandamentos aqui. São somente sugestões. Se você quer, então, ser feliz, não plante essas sementes que vão ser dolorosas para você no futuro. Em vez disso, plante sementes de ajuda, porque é isso que vai te trazer bem-estar e situações mais tranquilas no futuro. E para além desses dois primeiros conselhos, o Buda deu um conselho-chave aqui, o mais importante de todos, que é dome a sua mente. Nisso aqui está implícito que a nossa mente agora ela é meio selvagem, ela está correndo solta por aí, que a gente não está exatamente no domínio do que é que a nossa mente está fazendo, ela está meio desgovernada.
E, de fato, ela está desgovernada agora com todos os venenos, com a ignorância, o orgulho, o apego, a aversão, a inveja. Geralmente a gente fala em 5 venenos mentais, mas eles se compõem de todas as maneiras possíveis, de modo que são 84 mil possibilidades de venenos da mente. Então, esses venenos da mente, associados às nossas ações positivas e negativas, produzem todo esse efeito colateral que a gente experimenta no futuro, né? De ter todos esses frutos aí. Nossa, é realmente muita coisa. É realmente algo bastante significativo aqui e a gente precisa prestar atenção para mudar o curso dessa história. Então, é domando a nossa mente que nós modificamos a forma como nós operamos. A forma como nós operamos agora que é baseada nesses venenos da mente. E se a gente mudar, então, a forma como nós reagimos diante dos resultados kármicos que aparecem devido às causas que nós criamos anteriormente devido ao uso dos venenos da mente, se a gente agora reagir de uma forma diferente, a gente vai mudar os resultados futuros. E a gente vai mudar as tendências habituais da nossa mente. A gente vai aos poucos mudando os nossos hábitos e transformando esses venenos. Esses são os 4 obscurecimentos aqui. A divisão, o karma, os venenos da mente, né? E o nosso objetivo ao domar a nossa mente é justamente lidar com esses 4 obscurecimentos e resolvê-los. E o Buda, então, ensinou, esse é o panorama geral do que precisa ser feito de um jeito ou de outro. E o Buda, considerando os diversos tipos e inclinações das diversas pessoas com diversas capacidades, ele ensinou de diferentes formas. Para algumas delas, ele ensinou o caminho da renúncia, de simplesmente abandonar. Abandone completamente essas ações desvirtuosas agora, simplesmente não faça, simplesmente pare, meio que quase fazendo assim com as mãos, pare imediatamente. E ao parar de produzir essas sementes negativas e agir de forma mais bondosa e amorosa, você então começa a criar as causas e condições que vão te beneficiar. E esse é o caminho Hinayana da renúncia, de simplesmente abandonar completamente toda a desvirtude. Esse é o caminho do auto-melhoramento. Você está melhorando a sua situação aqui. E esse não foi o único caminho que o Buda apresentou para nós. Porque, é claro, abandonar toda a desvirtude dessa forma certamente vai te beneficiar, mas não vai beneficiar os outros. Abandonar a agressão, a violência, o apego, isso beneficia você. Pode parecer que o Buda estava tentando beneficiar aquela outra pessoa que você iria prejudicar e machucar, mas agora você é uma pessoa bondosa, então ela não vai ser prejudicada. Mas não é exatamente assim. O Buda não estava tentando fazer com que todo mundo se comportasse no parquinho. Não é essa a intenção do Buda. Ele estava tentando ajudar você, diretamente você, a não criar a semente terrível que iria trazer muita infelicidade, iria produzir frutos de muita infelicidade para você depois. Ele não estava tentando organizar o parquinho para todo mundo, ele estava tentando ajudar diretamente você. Mas aí você pode... Aí talvez uma pessoa, diante disso, pensou, ok, então eu vou abandonar toda a desvirtude, eu vou ser bondoso e amoroso, porque isso vai me ajudar, eu não vou criar as causas para minha própria infelicidade no futuro, mas e a minha mãe? E o meu irmão? A Lama Tsering imagina que alguém perguntou exatamente isso para o Buda, né? Ok, eu não vou ser cuidadoso com as minhas ações, mas e a minha mãe? A minha mãe não vai fazer isso, ela não tem essa mesma compreensão. E cada ação dela, de corpo, fala e mente, está criando uma semente que vai ser plantada e ela vai obter todos esses resultados exponenciais e nem vai saber o que é que está acontecendo com ela. Então, e a minha mãe? E o meu tio? E o meu irmão? E aqueles políticos? E o Donald Trump?
E todas essas pessoas que estão nessa situação de confusão e piorando a sua própria situação. E aí, então, o Buda, para esse tipo de pessoa, com esse tipo de questionamento e preocupação, o Buda ensinou um outro caminho. O Buda ensinou, então, o caminho do amor e compaixão, essa segunda opção aqui. Nesse caminho, as negatividades são convertidas em ações e qualidades positivas. Não é mais para você, é pelos outros. Esse é o caminho Mahayana, esse é o veículo grandioso, onde a principal intenção não é o benefício próprio, mas o benefício de todos os demais seres. E aí... E ele é grandioso porque ele é maior do que essa motivação autocentrada. O objetivo aqui, ele é altruísta. E aí, aqui, mais uma vez, a Lama Tsering imagina alguém que recebeu esses ensinamentos e pensou e procurou o Buda e disse: ok, eu vou abandonar a desvirtude, eu vou ser bondoso, eu vou converter os meus venenos mentais em qualidades positivas e ações positivas para o benefício de todos os seres, para que nenhum ser seja deixado de fora, para que nenhum ser seja largado no samsara. Mas, nossa... Quanto tempo isso vai demorar? 32 vidas? 16 vidas? Dependendo do quão bom eu for nisso, dependendo do quão bom eu for em praticar amor e compaixão incondicionais. Incondicionais mesmo, não é amor e compaixão só para as pessoas que você gosta. É incondicional, em direção a todos os seres que possam existir em todo o tempo e espaço. Leva um certo tempo para a gente conseguir atingir essas qualidades. E aí, então, para esse tipo de pessoa com essa certa pressa, o Buda falou, ok, existe um caminho mais rápido. E a Lama Tsering disse que consegue identificar rapidamente que esse é o caminho para ela. Porque não é fácil para ela ver um problema aqui, realmente, de... não é fácil para nós sermos amorosos e compassivos, bons o suficientes nesse amor e compaixão, por tempo o suficiente para produzir esse resultado. A gente precisa de um caminho mais rápido. Então, para as pessoas que não têm a paciência por seguir nesse caminho por muito tempo, ou não têm a resistência necessária para essa corrida tão longa do Mahayana, o Buda ensinou o caminho do Vajraiana. E esse caminho é baseado na liberação dos venenos da mente. Então aqui a gente não vai estar abandonando os venenos da mente, como no primeiro caminho, o Hinayana. A gente também não vai estar convertendo os venenos da mente, como no segundo caminho, o Mahayana. Mas sim, esse é um caminho de liberação dos venenos da mente na sua própria essência de perfeição. E esse é o caminho extremamente veloz. Mas é claro, depende de você, depende da pessoa que está ali praticando. Porque se você não for diligente, se você não for concentrado, se você não for unidirecional, focado no seu propósito, aí o tempo vai se expandir. Porque o trabalho precisa ser feito, né? É essa que é a questão aqui. E o trabalho é de modificar, de transformar a sua própria mente. Então a pergunta que fica com relação à velocidade aqui é o quão rápido você consegue transformar a sua mente. Não é algo do tipo, vou correr mais rápido para chegar na frente de todo mundo. Não é esse tipo de objetivo aqui. O objetivo é mudar a nossa própria mente. Então, o quão rápido você consegue ser nisso? O quão rápido você consegue olhar para a sua mente e liberar a raiva, a agressão na sua natureza perfeita de sabedoria? O quão rápido você consegue fazer isso? Porque realmente não é algo fácil. Liberar esses venenos na sua essência de perfeição é algo que a gente não fez até agora. Então, requer realmente ter um bom professor. Requer nós recebermos as instruções corretas de uma linhagem autêntica. Requer termos o poder e a autorização, de fato, para que a gente possa utilizar esses métodos extremamente velozes e hábeis.
não é algo que a gente consegue simplesmente ler num livro qualquer e sair por aí aplicando. Nós precisamos de um professor para nos ensinar como é que nós podemos fazer isso, como é que nós podemos liberar a raiva, o apego, a aversão na sua essência, na sua natureza de perfeição. Como é que nós podemos transformar esse autocentramento e ignorância? Como é que nós podemos transformar tudo isso no curso dessa vida? Porque essa é a vida que nós temos para fazer isso. E de fato isso pode ser feito nessa vida mesmo. Um praticante bastante sério e diligente consegue fazer isso. Mas se não for possível durante essa vida, certamente no momento da morte isso é possível de ser feito. Então, esse é aqui o panorama geral do que se trata esse lugar, né? Acredito que agora a gente já tenha superado um pouco a estranheza de tudo que a gente encontra aqui, porque agora a gente entende qual é o objetivo aqui. O objetivo é realizar esse lótus, realizar a natureza perfeita através dos métodos para fazer isso da forma mais rápida possível. E entendendo, claro, em primeiro lugar, que não se trata de mudar todos os outros ou mudar o mundo lá fora, mas de transformar a nossa mente para expor a verdadeira natureza da mente, que sempre foi perfeita. So once a long time ago when I was translating for Chagdud Tulku Rinpoche in the United States, after a teaching like this, Rinpoche was always very generous at introducing the Buddha Dharma. Someone stood up, much to my irritation, because I was tired. I didn't want anybody to ask any questions. And this man asked Rinpoche, he said, well, all of this is very amazing, but what do I do? And Rinpoche, he kind of leaned back and he kind of put his hands on his belly, like that. And he said, well, what I do, he said, I try to sit on the top of the mountain of absolute truth and be inseparable with the sky and 360 degrees still and open awareness. But if for some moment or some reason a thought occurs in my mind, then I fall from that perfect seat at the top of the mountain. I quickly grab the steep cliffs and use the tools of the vajraiana to climb straight back up in the realization of the liberation of the poisons of the mind. But if I should fall farther down the mountain, rolling and tumbling, down the mountain of ordinary hope and fear and ordinary concepts, and I start to roll on the grassy hills and catch myself there, I embrace the selflessness of love and compassion for all beings. And I climb again the mountain. But if I should fall even further than that, all the way down to the lowlands of the mountain, I embrace harmlessness and helpfulness in order to begin to recover the path. And if I should fall all the way to the ground, then I pray I don't dig a hole with my aggressive actions of body, speech, and mind.
So for all of us, we are not perfectly seated at the top of the mountain of the true nature of our being. And wherever you find yourself in your training, that's where you're going. But no matter where you are on that mountain, you have to grab the path that is appropriate for where you are. The path of harmlessness, the path of helpfulness, the path of selflessness, the path of liberation of the poisons of the mind until their true nature, and the path of the great perfection, wherever you are. This is how Rinpoche said that he practiced. Dia, muitos anos atrás, quando a Lama Tsering estava traduzindo ensinamentos do Rinpoche, o Rinpoche era sempre muito generoso nesses ensinamentos introdutórios do budismo. E um dia eles estavam lá nos Estados Unidos, a Lama Tsering traduzindo, e o ensinamento acabou e alguém se levantou para fazer uma pergunta. A Lama Tsering ficou até irritada porque ela estava cansada, o ensinamento já tinha sido longo e etc. E essa pessoa se levantou e perguntou para o Rinpoche: ok, esses ensinamentos foram incríveis, maravilhosos, mas agora o que é que eu faço? E aí o Rinpoche então se inclinou um pouquinho para trás no trono, colocou as mãos sobre a barriga e falou: olha, o que eu faço é que eu tento me sentar no topo da montanha da verdade absoluta. E ali eu sou inseparável com o céu. Eu tenho a visão 360 graus da abertura do estado desperto intrínseco. Mas se por algum motivo, algum pensamento atravessado ocorre e eu caio do topo dessa montanha, eu caio desse assento de perfeição do topo da montanha e me vejo então nos penhascos íngremes dessa montanha, eu rapidamente pego as minhas ferramentas extremamente hábeis e modernas do vajraiana para subir de novo para a realização. Eu rapidamente pego esses equipamentos e libero os venenos da mente e subo esse penhasco íngreme com essas ferramentas. Mas se por algum motivo eu cair ainda mais e cair rolando ali para outra parte da montanha, cair nas minhas esperanças e medos ordinários, cair em todo tipo de conceito, e estou ali nessa outra parte, ainda um pouco íngreme da montanha. Nesse momento, então, eu tento adotar o amor e compaixão, me lembrar do amor e compaixão por todos os seres. E com essa atitude altruísta, então, eu começo a subir a montanha de novo, faço essa trilha de volta para o topo da montanha. Mas se por algum motivo eu cair ainda mais, eu estou quase no pé da montanha ali, quase na terra ao lado da montanha. Eu tento então abraçar a intenção de ajudar os outros, de não causar mal aos outros, e eu tento então começar a me recuperar a partir daí. Tento não piorar a minha situação e devagarzinho ir subindo mais uma vez a montanha. Mas se por algum motivo, mais do que isso, eu cair todo o caminho e estiver no solo, no completo pé da montanha ali, eu vou então rezar para que eu não cave um buraco no chão com as minhas ações agressivas de corpo, fala e mente. Então, a Lama disse: para nós, agora, é claro, nós não estamos no topo da montanha com a visão 360 graus do estado desperto, mas em qualquer lugar em que nós estivermos nessa montanha, é possível que a gente pegue o caminho apropriado, seja o caminho de não fazer o mal aos outros, o caminho de ajudar os outros, o caminho altruísta de buscar a iluminação para o benefício de todos os seres, o caminho da liberação dos venenos da mente, ou o caminho da grande perfeição. Onde quer que nós estivermos, nós temos uma opção e nós temos como subir a montanha até o topo. Rinpoche disse que é assim que ele pratica.
Please dedicate the merit of the teaching. Dedicamos o mérito dos ensinamentos, então. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão substanciais quanto o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Se eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres sencientes. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes, doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas.